O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a alegria de estarmos juntos aqui, por graça de Deus, nessa casa de clemência e de bondade, a casa da padroeira do nosso estado de Minas Gerais, fecunde nossos corações, nos sustentando, dando-nos sabedoria e, sobretudo, multiplicando em nós a coragem de continuar a viver e a viver a nossa vida como dom, porque dom de Deus nós a recebemos. Desejo que essa alegria nesse dia tão bonito e tão importante no caminho do tempo pascal, o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, essa alegria daqui transborde para o coração de todos aqueles que estão orando conosco através da Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, TV Horizonte, Rádio e TV da Padroeira de Minas no ar, graças à família dos devotos, expandindo como no dia de hoje, lançaremos no Vale do Paraopeba, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Brumadinho, a repetidora, para chegarmos com o coração do santuário a mais lugares, a mais pessoas, porque nós precisamos agora, mais do que nunca, de uma palavra forte que nos sustente, e é a palavra de Deus que precisamos proclamar. Quero fazer um registro na alegria de recebê-los aqui, de irradiar essa alegria esperançosa para muitos corações, especialmente para o coração dos enfermos, dos que estão numa luta maior, os que estão contaminados pela Covid, estão lutando para sobreviver, pelos profissionais da saúde, e todos aqueles que de maneira séria e respeitosa com a vida como dom, em todas as suas etapas se empenham, para que todos nós nos fortaleçamos e possamos crescer na consciência de que estamos num momento em que precisamos reconstruir nossa vida, a vida de famílias, a vida da sociedade brasileira. Um registro. Nós temos aqui exposta a pedra, que é uma pedra da casa de Nazaré. E assim, com a cada dia 25, hoje é 25, nós ligamos o nosso coração basílica da Padroeira de Minas ao coração basílica da Basílica de Nazaré. Essa pedra que aqui está é uma pedra
da casa de Nazaré, que é uma casa de grande importância, inspirando-nos a fazer da casa de cada um de nós a casa de Nazaré, lugar onde a gente aprende a conviver, onde a gente aprende a dialogar, respeitar e a crescer nesta confiança bonita, ensinando as crianças, alentando o coração dos mais velhos, essa alegria bonita de viver no amor, de viver por amor. Por isso essa nossa lembrança. E aí o sentido de um santuário basílica como esse, aqui nosso, a menor basílica do mundo, para ser esse lugar de alento e de irradiação desse amor. Amor que precisamos irradiar. E quero lembrar que estamos em sintonia com a igreja no mundo inteiro hoje, orando especialmente pelas vocações. Orar pelas vocações tem um sentido muito profundo, que a palavra de Deus hoje nos traz e nos ilumina. Lançando um olhar, irmãos e irmãs, sobre o nosso tempo, como estamos sofridos, como as nossas chagas estão expostas, como tem mãos cansadas, e joelhos enfraquecidos. Quanta confusão, quanto peso nas costas de muitos, sobretudo dos pobres. Isso deve não nos desanimar, embora nos aflija e nos exija um novo tempo. Não deve nos desanimar porque nós temos um rumo, temos uma saída. Por isso, o Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, coloca diante de nós o ressuscitado Bom Pastor, para nos tocar pela força deste mistério. Quando vemos um mundo de descasos, de indiferenças, de gente que não dá conta de cumprir com a sua tarefa, quando olhamos um mundo que tem como dar respostas e não consegue dá-las, quando encontramos pessoas perdidas e guiadas por uma lógica que só levará ao fracasso, a lógica do lucro, a lógica do desamor, a lógica da perversidade, a lógica da inveja, da vingança. Olhar o bom pastor é olhar a lógica do amor. Orar pelas vocações significa exatamente a igreja no mundo inteiro chamando-nos a orar, isto é, a tomar o conjunto da nossa vida e colocá-la para ser iluminada por esta presença de Cristo, bom pastor, para nos tocar. Tocar por dentro, mudar nossa lógica, iluminar nossa mente, substituir muitos dos critérios que nós usamos e que não vão nos levar a nada, pelo contrário, nos fará escorregar na direção do fracasso. E aqui quero fazer um registro muito interessante, quando ouvimos dos Atos dos Apóstolos. Pedro, ao tomar corajosamente a palavra, para dizer o que ele disse, referindo-se ao mistério do amor, o evangelista Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, diz: cheio do Espírito Santo. Voltar o olhar para Cristo, bom pastor, é encher os olhos da alma e do coração e povoar a mente com uma convicção a respeito da lógica do amor. Pedro não teria tido coragem de dizer como disse. Não alcançaria compreender como compreendeu. E nós sabemos da história dele. Foi medroso, foi até covarde. Não deu conta de dizer um testemunho dele,
diante daquela porteira, quando Jesus estava sendo julgado. E agora toma a palavra com força, compreende de que se trata, vê a lucidez do mistério do amor, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém de nós vai conseguir se não estiver aberto e marcado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez pretensiosamente pensemos, a minha inteligência dá conta, as minhas aptidões sustentam. Precisamos da nossa inteligência, não podemos mais continuar a ser irracionais. Precisamos colocar as nossas aptidões à disposição do bem, do amor, da justiça. Mas precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Escancarar as portas da nossa vida. Mas nós temos dificuldade, porque somos amarrados. Porque muitas vezes temos uma história de vida, história familiar que nos travou. Quem nos destrava é o Espírito do amor. Contemplar então Jesus, o bom pastor, orando pelas vocações, é exatamente convidar a mim, a você, a cada um de nós a crescer na consciência de que, a exemplo dele, como ele, que ama e tem profunda intimidade com o Pai, tem um chamado a mim, a você, e, portanto, a todo chamado corresponde uma resposta. O chamado é de amor, não é um chamado qualquer, vem, vai. É um chamado de amor. O chamado de amor que começa exatamente com o dom de viver que Deus nos dá, a graça dele. E tem uma resposta a ser dada. Ora, se a vida, meu irmão, minha irmã, que eu recebo, que você recebe é dom de amor, porque Deus nos chamou e nos deu a vida como dom, não tem outra resposta senão a resposta do amor. E nós temos que dar uma resposta. Por isso hoje oramos e proclamamos Cristo o bom pastor para que a igreja cresça nessa consciência, em mim, em você, em cada um de nós. Estamos no coração do mundo como testemunhas do reino, para marcar a vida com o sabor do Evangelho, substituindo todas essas lógicas que destroem e, sobretudo, nos fortalecendo, porque nós temos que dar conta. Por isso a palavra de Deus hoje nos lembra referências importantíssimas que, se tomarem conta da nossa mente e tocarem o nosso coração, as nossas portas da alma se escancaram para a ação do Espírito Santo e fortaleceremos os nossos joelhos. Os nossos pés terão vigor para continuar a caminhar e não nos faltará a luz necessária para encontrar o rumo certo. Por isso, essa lembrança que Pedro faz nos Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo. O que ele realiza, não realiza por ele. Não é ele quem realiza, é o Espírito Santo de Deus nele realizando. Por isso é que nós somos morada do Espírito Santo. Mesmo nesse corpo mortal e nos limites de nossa história, o Espírito Santo habita em cada um de nós. E ele lembra, é por ele, pelo nome de Cristo, é em Cristo, por Cristo, que ele realiza o que realiza. Consciência vocacional é exatamente essa consciência de olhar a si com o que Deus dá, com os limites que a gente tem, e se tornar instrumento do amor de Deus. É preciso, lembra-nos São João na sua primeira carta, manter acesa uma chama da consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus. Deus nos dá essa honra. Deus nos dá o dom da vida e nos solta no mundo sem rumo, não.
Deus nos dá o dom de viver e é nosso Pai. E esse Pai amoroso planta em nós, pela ação do Espírito Santo, a lógica de a gente compreender para dar conta de um tempo novo. Ressoa então diferente agora o que Cristo, o bom pastor, nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, para exatamente dizer a mim e a você, e essa é a consciência vocacional: somos pastores, cuidadores da vida. É responsabilidade de cada um de nós. Por isso, ninguém de nós tem o direito de viver de qualquer jeito, falar qualquer coisa. Somos instrumentos do amor. Quando essa consciência toma conta de nós, a nossa vida se qualifica. A labuta é grande, mas a gente dá conta. As surpresas são muitas, mas a gente não se desespera. A coragem de se debruçar sobre tantas situações e resgatá-las aumenta quando cresce em nós esta consciência. E nós, como igreja, estamos no coração do mundo não para nos combatermos mutuamente, não para nos destruirmos, menos ainda para encontrar um lugar onde a gente exerça um poder que termina sendo apenas vaidade ou soberba. Nós somos a igreja de Jesus como a igreja de vocacionados e vocacionadas. Encontrando onde é que Deus me chama e onde Ele me chama, na missão que Ele me dá o meu sim e a minha resposta. Eu queria terminar dizendo assim: num tempo tão difícil como o nosso, em que nós precisamos de cuidar da vida, cuidar da nossa vida, cuidar da vida do outro, cuidar da vida dos pobres, que a nossa consciência vocacional tenha esse selo: cuidadores da vida. E cada um de nós, naquilo que é e naquilo que faz, sendo cuidadores da vida, fazendo o que nos compete fazer com amor, com paixão, escancarando as portas da nossa alma para a ação do Espírito Santo, nós nos levantaremos das fraquezas. Teremos a luz necessária para compreender o rumo. E encontraremos, apesar da luta e até daquilo que nos abate, alegria para continuar a viver e construindo passo a passo, tudo na força do amor. Orar pelas vocações não é apenas pedir pelo aumento. Precisamos todos ser conscientemente vocacionados, mas é sobretudo para despertar em nós e criar em nós as condições de sermos, no coração do mundo, servidores e servidoras, cuidadores e cuidadoras da vida, porque a vida é dom, como o bom pastor nos recorda. Por isso, Ele dá a sua vida em obediência amorosa ao Pai de todos nós. Que seja esse o nosso caminho e a beleza desse dia, nos encantando. Porque se a gente se encanta, a gente faz. Que esse encantamento de Cristo, bom pastor, tome conta do nosso coração. Amém.